Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso devocional e hoje eu quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração, livro de Esdras, capítulo de número 10, versículo 1. Amém? Estamos encerrando esse livro foi um livro de grande aprendizagem. Se prepare porque amanhã estaremos no livro de Neemias, capítulo 1. Então, Esdras, capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e façam-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo, sê forte e age. Amém? Que palavra poderosa, ser forte e age. Então, Esdras, quando ele descobre o pecado do povo, e agora ele arrancou a barba, ele arrancou os cabelos, e ali ele começou a orar e começou a chorar e se humilhar. Isso trouxe um grande quebrantamento no meio do arraial, dentro de Jerusalém, e os principais foram ter com ele, falando assim: Esdras, nós estamos prontos para fazer aquilo que for necessário, estamos prontos para seguir a tua direção. Amados, é muito importante, Primeira oração de Esdras quebrantou o coração do povo, e segundo, ele encontrou apoio, porque o versículo diz assim: e nós seremos contigo, ser forte e age. É muito importante quando o líder tem a aprovação do povo, porque aí a gente consegue fazer um trabalho mais eficaz, conseguimos atingir um nível mais profundo de restauração. Também vemos nesse capítulo que alguns tentaram resistir. Você vê lá no versículo 14, tentaram resistir às mudanças, mas no final todos cumpriram a direção de Esdras. Na Bíblia Shed fala que foi uns 3 meses para que eles tomassem essa atitude e resolvessem esse problema. A mensagem que fica para nós nesse texto, primeiro, é fácil a gente se livrar de alguns pecados que nos aborrecem. Não é difícil, mas o problema é livrar daqueles pecados que te dão prazer, daqueles pecados que te geram lucro, daqueles pecados que te geram conveniência. Esses pecados são mais difíceis. E esse que é o problema. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, o velho homem precisa morrer. Algumas práticas precisam ser abandonadas. Não tem como você unir o santo com o profano. É porque é que nem água e óleo. Então, muitas vezes, os nossos pés correm para aquilo que é mal. As nossas mãos têm pressa de tocar naquilo que é profano. E para andar com Cristo, nós precisamos andar em santidade. Então, muitas coisas têm que ser deixadas para trás. Mesmo que, entre aspas, sejam boas, precisam ser abandonadas. Eu preciso viver um novo estilo de vida. E o grande problema hoje no cristianismo é isso. As pessoas estão aceitando uma religião. As pessoas estão indo na igreja, tem um ar-condicionado funcionando, o ambiente é agradável, mas não tem mudanças aqui dentro. Na hora que fala que é para mudar, muitos ficam com raiva. Amados, na verdade, eu já vi várias coisas, Então, quando você confronta pecado, muitos tentam negociar. Não, pastor, eu estou fazendo isso aqui porque isso aqui tem um motivo muito especial, é muito importante,
então agora eu não posso abrir mão desse pecado, mas assim que puder eu vou largar a mão, pastor. Assim que puder eu vou parar de mentir, eu vou parar de roubar. É só resolver algumas questões aí que eu paro de roubar, eu paro de mentir. Tá bom? Pastor, ainda querem a aprovação do pastor. Em outras situações, a pessoa esconde esse pecado. Então, não vou falar para ninguém. Meus pecados eu levo só para Deus. Só Deus vai saber dos meus pecados. Tiago, capítulo 5, fala que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros a fim de seres sarados ou perdoados. Mas alguns pensam assim, e preferem manter uma vida podre. Mas a fachada está bonita, o túmulo por fora está caiado, apesar que por dentro só há podridão. Também já encontrei alguns que preferem sair da igreja. Já que essa igreja, esse pastor está confrontando o pecado, eu vou sair daqui, vou para outra igreja. Lá na outra igreja não vai ter esse problema. Eu já vi isso acontecer no meio evangélico. Às vezes a pessoa está em adultério, às vezes a pessoa está fornicando. Gente, sexo é para quem é casado. Biblicamente falando, é para quem é casado. Mas eu já vi um monte de gente que mantém uma vida sexual ativa e quer estar tocando, cantando, fazendo a obra de Deus. Como? De que jeito? E aí muitas vezes quando uma pessoa dessa é confrontada, ela prefere sair da igreja e aí ela encontra uma igreja que aceita. E ali ela continua. E aí, o dia que aquela igreja confrontar, ela vai para outra igreja. O dia que aquela outra igreja, ela vai para outra. E fica passando de igreja em igreja. Mas nunca aceita ser confrontada, porque ela quer continuar mantendo aquele pecado. Também, tem aquela situação que quando você confronta o pecado na vida do irmão, ele corre, ele procura na vida do pastor um defeito, uma falha. Quantas vezes eu vejo as pessoas falando assim, pastor, a palavra diz, primeiro tira o cisco, tira a trave do teu olho para tirar o cisco do olho do teu irmão. Por que Esdras então não fez isso? Por que Esdras não tirou a trave que estava no olho dele antes, para depois tirar o cisco no olho dos irmãos? Não era nada fácil a atitude deles ali. Deixar as mulheres, deixarem os filhos, para começar tudo de novo. Mas tomaram a decisão porque eles queriam cumprir a palavra, a lei de Moisés. Isso iria cortar na carne, mas eles estavam prontos para decidir. Você está pronto para decidir deixar o pecado? Você está pronto para abandoná-lo? Porque o casamento misto naqueles dias, quando eles casavam com essas mulheres estrangeiras, elas também traziam os deuses e contaminavam toda a congregação. Eu quero finalizar contando um testemunho. Quando eu me converti com a idade de 18, 19 anos, eu trabalhava no escritório e fazia freelance de filmagem. Eu filmava eventos, aniversários, casamentos, festas. E eu lembro que eu me converti por volta... Em janeiro eu tive uma experiência muito grande com Deus, quando eu tinha 18, 19 anos de idade. E em fevereiro era o carnaval. E eu tinha combinado com o dono, o proprietário de um salão, que iria filmar os 4 dias de carnaval. Naquela época era um dinheiro que dava para mim pagar um mês de aluguel onde eu morava. E eu me converti, o Espírito Santo de Deus me tomou de tal forma que o Espírito Santo falou assim, vai lá e cancela esse contrato com esse homem. Explica o motivo e fala que não vai dar. Amados, eu precisava daquele dinheiro para pagar o meu aluguel. Aquele dinheiro ia me fazer falta. E eu fui lá naquele homem e falei para ele, olha, eu vim pedir desculpa para o Senhor. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus, a minha vida foi transformada, eu não vou poder filmar esse carnaval, então já estou te avisando antes. Ele ficou assim sem entender, mas ele aceitou e eu fui para o retiro de carnaval. E a minha vida foi transformada e hoje estou aqui falando contigo.
Uma vez recebi a notícia que ele também tinha se convertido depois. Mas muitos não fazem isso. Muitos querem unir o santo com o profano. Não tem jeito. Você precisa tomar uma decisão. Amém? Guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.